um salmo muito bonito. E na liturgia das horas, que os leigos também são convidados, mas nós temos as irmãs religiosas, filhas da caridade, que é um testemunho belíssimo no mundo inteiro da caridade cristã, desse cuidado com os pobres. Deus conhece as estrelas e chama cada uma pelo nome. E naquelas cartas que começa o livro do Apocalipse, escrito por João, que eu agora não estou lembrado do versículo, diz que Jesus tem uma pedra branquinha. João coloca no diminutivo, e dentro dessa pedrinha que está na mão de Jesus está escrito o nosso nome. Por isso nos alegremos, como disse o Evangelho de hoje, nos alegremos sobretudo porque os nossos nomes estão escritos nos céus. Porque de fato Deus, nosso Pai, que nos ama com amor materno, é a primeira leitura de Isaías, através do mistério da encarnação, da morte e da ressurreição do seu Filho Jesus, na ação do Espírito Santo, nos fazendo filhos e filhas dele, e por isso mesmo, irmãos e irmãs uns dos outros. Deus conhece o nosso nome, e Ele é aquele bom pastor, e as ovelhas conhecem a sua voz, e Ele chama pelo nome. Estamos todos nós lembrados e lembradas que Maria Madalena, a apóstola primeira, corajosa ao contrário dos homens, vão buscar Jesus no túmulo para ungí-lo, como era costume. Ela pensa que ali é um jardineiro, e ela então pergunta para o jardineiro: foi o Senhor que retirou o corpo do meu Senhor? Aí Jesus diz: Miriam, Maria. Ela se vira e diz: Rabi. Não somente o Senhor nos conhece, mas nós conhecemos o Senhor. Ouvir. Mas para isso é preciso a intimidade, para a gente não esquecer a voz do Senhor. Esses 72 discípulos, ou seja, não é somente os apóstolos, não é somente os bispos e os auxiliares dos bispos, os padres, mas é o laicato, somos todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, que anunciamos a sua boa nova. Se a gente não tiver a intimidade, se a gente não tiver a mística, se a gente não tiver a espiritualidade, eu posso virar um funcionário do sagrado, e nós lemos mais ou menos a mesma coisa. Sem a oração, sem a intimidade, eu não estou falando daquela oração: Pai nosso que estás na Maria Geral, que do Senhor, pererei. Não estou falando disso. Estou falando da gente ficar a sós com o Senhor, e ali está a sós com o Senhor, por vezes crucificado com Ele, como disse Paulo na segunda leitura, sentindo até em nosso corpo a dor e as chagas de Cristo, a intimidade com Ele. E Paulo depois vai dizer também em Filipenses que nós nos unimos no nosso sofrimento à paixão de Cristo, para participarmos também de sua gloriosa ressurreição. A intimidade.
E esse anúncio nós somos convidados a fazer de maneira desapegada. E Jesus coloca as imagens no Evangelho, de fazê-lo com pressa. E é importante, a pressa está do início ao final do Evangelho de Lucas. A pressa de Maria para subir e visitar Isabel, a pressa dos pastores que vão correr, a pressa de Zaqueu, a pressa dos discípulos de Emaús. É com pressa, o mundo precisa de nós e nós precisamos ao mundo com pressa. O mundo necessita desse anúncio cheio de beleza, que é a pessoa de Jesus Cristo, que nos transforma. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 5,17 de Coríntios. Passaram-se as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Como lembrava o tempo todo o Papa Francisco, nós não somos ONG, nós não somos partido político, nós somos uma comunidade de homens novos e mulheres novas, que anunciam a boa nova, que vive o mandamento do amor, que gera estruturas novas, mas nós temos a eternidade. Nós temos a fé no ressuscitado, que nos ressuscita com Ele. Nós temos esta alegria de termos os nossos nomes inscritos no céu. Podemos fazer tudo, e somos inclusive servos inúteis, como disse Jesus, que disséssemos quando acabássemos as nossas atividades. Expulsamos demônio, curamos, fizeram tantas maravilhas. Mas para a gente não se encher de orgulho, de vaidade. Aliás, Paulo vai dizer que recebe até um espinho na carne. Lembremos-nos que não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas é porque eu sou amigo de Jesus. Eu não chamo mais vocês de servos, escravo grego. Eu chamo vocês de amigos. E finalmente, amada e amado de Deus, essa leitura de Isaías 66, que me é tão cara: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela. Ela estava destruída no exílio, ela agora está sendo reconstruída. Para poder sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e alentar-vos e deliciar-vos. Deus se compara a uma mulher. Deus, mulher, sugar, saciar-vos no seio, consolação, aleitar-vos, deliciar-vos. Não precisamos ser Teresa d'Ávila, não precisamos ser João da Cruz, para termos estas experiências do gozo espiritual. Continua o profeta, pois assim fala o Senhor: eis que farei correr para vós a paz como o rio. A paz dentro do nosso coração. Paz daquela canção bonita do Gilberto Gil. A paz no nosso interior, mas uma paz que também é inquieta. A paz para as crianças de Gaza que sofrem o genocídio. A paz para as crianças de Israel. A paz para as crianças do Irã, a paz para as crianças do Sudão, que eu digo todo domingo aqui,
tão esquecido, talvez por serem pretos e negros, a paz. Mas outro nome da paz, como dizia São João 23, repetiu São Paulo VI, repetiu São João Paulo II, repetiu Pedro XVI, Francisco. O outro nome da paz é justiça. Sem justiça, lembrava o Papa, não há paz. Por isso essa paz se transforma em nós cristãos numa bem-aventurança. Como o profeta Isaías, tenho que falar, tenho que gritar, ai de mim se não falo. Como diz Paulo, não nos conformemos com este mundo. E a vida de Dom Helder Câmara é um sinal profético da paz e da ação com a não violência na transformação do mundo. Pois sereis amamentados e ao colo carregados, como a mãe consola o filho, em Sião vou consolar.